E como diz o programa Eventuais com Antônio Budal, propomos então fazer, como o nome se refere, um breve programa sempre nas segundas-feiras, 20 horas, aqui na nossa emissora, a TV 1000, trazendo assuntos mais relevantes e já pautados brevemente em outros noticiários aqui na emissora. Ou seja, com um pouco de mais tempo, explanamos detalhes desses programas. Nunca é demais obtermos subsídios para uma boa comunicação. Mais uma vez estamos aí para repassar o bom meio de comunicação. Um exemplo a ser seguido é aqui o professor Adilson Machado, uma experiência de mais de 40 anos nessa área do melhor comunicação. Inclusive ele tem aí já lançado alguns livros, DVDs, CDs, ou seja, passando a riqueza que é todos nós preconizarmos a melhor forma de comunicar-se no meio em que nós estamos. Já há 42 anos de atuação na área da boa comunicação, o professor Adilson Machado contou um pouco de sua inicial trajetória. O primeiro trabalho foi na FM do Porto e na Rádio Colmeia. Depois passei para a Rádio Educadora, apresentei um programa chamado Comunicação Educadora. Mas a minha carreira começou em grupos teatrais amadores e aí em grupos de jovens do movimento cristão em Porto União, também União da Vitória. Aí participei de festivais de poesias do Colégio Santos Anjos, ao mesmo tempo representei as escolas em que estudava. E a minha primeira palestra foi em 1976, em janeiro. Portanto, está completando 42 anos. Minha primeira palestra foi na Casa de Formação Cristã da Diocese de União da Vitória, uma palestra para 200 pais. E eu, na época, com 12 anos, fui convidado a falar da comunicação, a visão do filho em relação aos pais. Professor Adilson, ainda agregando valor ao seu currículo, a gente sabe que o senhor também foi um professor renomado, inclusive um dos professores que ajudou também a desenvolver o Colégio São Cristóvão. O senhor iniciou no São Cristóvão ou foi num outro colégio? Na verdade, eu iniciei no estado do Paraná, em Bituruna, no Colégio Santa Bárbara. Depois estive em vários colégios aqui da região e em 1995 que eu fui para o Colégio São Cristóvão. E lá exerço até hoje a função de professor de língua portuguesa, mas tive a oportunidade de, junto ao professor Jair Brunhago, que era diretor-geral, fui o diretor auxiliar. E aí tive uma experiência importante. Depois, mais adiante, o professor Jair Brunhago se tornou chefe do Núcleo Regional de Educação de Nova Vitória e me convidou para participar. Então, no caso, no Núcleo de Educação, eu tive a oportunidade de ser coordenador da língua portuguesa, coordenador do ensino profissional, depois fui da ouvidor, e cheguei a ser vice-chefe do professor Jair, e quando o professor Jair assumiu a vice-prefeitura de Nova Vitória, eu assumi a chefia por um período. Professor Adilson, outro detalhe que nos chama a atenção, a sua larga experiência na comunicação, um meio mais adequado para as pessoas se comunicarem. Hoje não é o caso, porque hoje nós estamos de uma forma mais descontraída, né? Mas o que o senhor pode falar quanto à apresentação? A gente já acompanhou alguns momentos em que o senhor fez palestras grandiosas, vamos dizer assim, para um público mais eclético, um público mais, sei lá, dá para se dizer, mais formal. Então, o que o senhor pode dizer da questão quando vai se fazer uma palestra, como o senhor já fez, apresentação, aquele paletó, terno e gravata, a forma de fazer essas palestras para um público mais eclético? Na verdade, eu já me apresentei para mais de 95 mil pessoas em 42 anos. Então, na oportunidade, eu tive fazendo cursos em diversas cidades e estados do Brasil. Já trabalhei na OAB, já trabalhei também com os militares, já trabalhei com empresários e com escolas, com donas de casa, estudantes, universidades. Então, a recomendação principal é que a pessoa saiba o local em que está, as pessoas que estão participando, o linguajar mais apropriado e, ao mesmo tempo, até o detalhe da roupa.
há situações mais formais e há situações mais à vontade. Eu recomendo que a pessoa se sinta bem onde estiver e que saiba o que vai falar, porque se ela dominar o assunto, conhecer o público, saber o objetivo desse público que está lá, vai ficar bem mais fácil fazer a sua apresentação, mas mesmo assim ter um começo, um meio e um fim, isto é, a pessoa principalmente saber qual a ideia que ela vai transmitir, porque se ela souber a ideia que vai transmitir, isso dá mais segurança, automaticamente gestos, postura, vocabulário vai ficar mais de acordo e até a segurança ao falar. Agora, num ambiente mais à vontade, como estamos, é importantíssimo a pessoa ouvir, se concentrar no que está fazendo, principalmente saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de entender e a hora de perguntar. Então, concentrar-se no que está fazendo, independente do que está acontecendo ao redor. É dedicar-se, dar atenção à pessoa com a qual a gente está falando. Ou no caso de uma palestra, de uma reunião, ficar atento ao público. De que maneira? Olhando para esse público, observando o comportamento e assim interagindo. Por isso, o sucesso depende muito da pessoa estar concentrada no local, saber o que está fazendo e, principalmente, dar oportunidade para que os outros falem também. Adilson, ainda nessa mesma linha que o senhor acabou de explicar, somente numa plateia, um público maior, né? Sei lá, mesmo num ambiente não tão eclético, tão formal, mas o que o palestrante pode fazer para atrair a atenção das pessoas? Porque existem palestras em que o palestrante é bastante renomado, mas a expressão, a forma com que ele acaba levando ao público, muitas vezes é dispersa, não prende a atenção. Qual o segredo para um palestrante, um bom palestrante, independente de um ambiente mais formal ou não, consiga prender a atenção do espectador? Exatamente, principalmente ter várias formas de abordagem, não ter uma só. Porque às vezes a pessoa tem só um sistema de falar, de apresentar, e até para ele próprio fica cansativo. E isso a gente passa para o público. Ao mesmo tempo, colocar-se no lugar das pessoas que estão assistindo. Isto é, o que eu não gosto quando assisto a uma palestra, eu não posso repetir quando estou fazendo a palestra. Então, perceber que o público, ele gosta de ser convidado a refletir, conquistado não com imposição de ideias. Então sempre apresentar como sugestões e ao mesmo tempo colocar formas de convencimento não só através da palavra, pode ser através da música, do teatro, da própria pergunta repassada para as pessoas, encenar a ideia, usar recursos audiovisuais, tecnologia é importante nesse caso que ajuda. Então tornar a palestra dinâmica, se possível bem-humorada e fazer com que o público entenda do começo ao fim, isto é, usando palavras simples, palavras do dia a dia, exemplos de acordo com o público que está ali presente. Se for agricultores, usar os exemplos da agricultura, se for acadêmicos, usar os exemplos do estudante das universidades. Então, sempre ter uma forma diferente de falar o mesmo tema. Eu sempre recomendo assim, oratória, comunicação boa, é falar 1000 vezes a mesma frase com sabor de novidade. Professor, ainda só para completar a sua fala, para a gente passar para já os seus trabalhos já produzidos, ainda nessa questão da palestra, qual o segredo de uma boa dicção? Falar mais rápido, mais lento, mais claro? Como se procede uma boa dicção? Principalmente a pessoa tem que saber ouvir-se, que muitas pessoas acabam falando e não estão ouvindo. Ao mesmo tempo, fazer exercícios, o próprio gravador, gravar a própria voz, ouvir, perceber onde que está a dificuldade, se pronuncia bem as palavras ou não, fazer exercícios de dicção, procurar um fonoaudiólogo, tudo ajuda, principalmente a pessoa a perceber que é para melhorar. Então, cada palavra tem que ser pronunciada até o final. E não se preocupar em falar com pressa,
porque na pressa a gente acaba engolindo letras, emendando palavras, mas também não falar lento demais, porque se torna monótono. Então, ter um equilíbrio. O melhor é fazer com que cada frase tenha uma ênfase em determinada palavra, geralmente aquela que a gente quer destacar a ideia. Então, não fica monótono e, ao mesmo tempo, falar como se está conversando com alguém, percebendo que tem determinados momentos que é preciso dar uma pausa, outros é preciso dar uma ênfase e não tornar a fala cansativa. Ainda só para completar, mais um detalhe, a postura da pessoa. Há alguns apresentadores, vamos dizer, às vezes põe a mão no bolso, não sabe o que fazer com o braço, com a mão, sei lá, a posição dos olhos, a visualização. Qual que seria a melhor recomendação? Na verdade, ficar à vontade, mas isso, ficar à vontade não quer dizer ser displicente. Então, até a postura, os pés firmes no chão, eles ajudam porque os pés são a base do corpo, até na própria voz, na respiração. Por isso, evitar colocar mãos na cintura, a não ser que seja parte de uma encenação ou parte da apresentação. Quando sentar-se, encostar-se bem no costado da cadeira, o corpo tem que ficar confortável. Até o calçado, a roupa não pode ser apertada, ao mesmo tempo não ficar mexendo no cabelo, mexendo em acessórios, se coçando na frente do público. Exatamente. Então a postura tem que ser com elegância, mas não engessada. Isto é, não ficar como se não estivesse à vontade. A pessoa tem que ficar à vontade, mas sabendo que deve cuidar para que a postura seja em respeito ao público que ali está. Yes, nothing ever felt to me like you do right now. Ah, yes, yes, that's the only word I want to hear from you. Vamos a um breve intervalo para institucionais e apoiadores e já retornaremos. É um instante só.